primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui direto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, falar com vocês aí do Colégio Ágape Mineiros, colégio que eu já tive a oportunidade de estar por diversas vezes, né? E agora a gente poder falar sobre um tema que parece que virou lugar comum, mas que não é tão simples assim. Na realidade, existe muita coisa a se pensar, existe muito detalhe a se imaginar. Hoje mesmo pela manhã eu estava assistindo um trabalho falando a respeito dos problemas psíquicos que esse isolamento tem nos causado. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com gente em lugares muito diferentes. Na Alemanha, nós estamos com a vida praticamente voltando ao normal, do ponto de vista da liberdade do ir e vir, inclusive da reabertura de escolas, mas os pais muito assustados, com medo de levar seus filhos. Na França, Estados Unidos, isso ainda em fase muito de imaginação e meio que cada governo tentando achar seu caminho dentro de cada país, que aliás é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E eu sei que nas diferentes cidades, nos diferentes estados, o processo está muito confuso. Mas vamos tentar pensar um pouquinho a respeito de nós adultos e vamos pensar ao mesmo tempo a respeito dos nossos filhos, independente se você é pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente. O importante é que a gente comece a pensar sobre o que está acontecendo na história. Primeira coisa que é importante notarmos, quando a gente volta mais ou menos 3 meses atrás, antes de todo esse processo se instalar com tanta agressividade no nosso país, os assuntos que a gente mais vinha discutindo a respeito dos aspectos emocionais era suicídio e automutilação. Suicídio e automutilação. Só para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, no ano retrasado, ela chegou a informar que 20% de todos os alunos da rede, isso é algo por volta de 500 mil alunos, 20% disso já tinha se automutilado, já tinha se cortado, já tinha se ferido, escancarado feridas, e alguém vai falar, essa molecada gosta de aparecer, essa molecada só quer chamar atenção, olha, vamos gravar essa informação. Quem precisa aparecer, quem gosta de aparecer, é porque de alguma maneira está se sentindo invisível. E essa é uma característica do antes da academia. Vinha crescendo o volume de suicídio de uma forma desproporcional. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos um crescimento no Brasil de mais de 880% no volume de suicídios entre jovens da faixa que vai dos 16 até os 18 anos de idade. E um aumento superior a 400% de suicídio de estudantes de medicina. E aí a gente fala, cara, mas o que é isso? Que monte é esse de sofrimento que estava acontecendo, né? A vida vinha se complicando, e o que é muito interessante, olha, eu estou aqui com o meu celular, a partir dessa tela, a partir especialmente do celular, mas também dos tablets, dos notebooks, as pessoas vinham se isolando. Uma cena comum, até pouco tempo atrás, era a gente chegar numa casa e cada pessoa está na sua tela, no seu canto, e a gente falava assim, mas é assim mesmo, está todo mundo cansado, não é só na minha casa. Então, todo esse processo ia sendo fervido, né? E a gente ia se isolando, até que, de repente, vem a questão da Covid-19 e nós somos obrigados a nos isolar, nós somos obrigados a proteger nossas vidas e a pensarmos que protegendo a nossa vida, nós estamos protegendo a vida do outro. E uma das frases que a gente mais ouve agora é os pais chegando e falando assim, não aguento mais essa vida, não vejo a hora de voltar para aquele mundo onde eu estava. E aí vem a pergunta, cara, que mundo é esse que eu estava? Como é esse mundo? Esse mundo em que, essencialmente, as pessoas se mutilavam? Esse mundo em que as pessoas estavam se isolando, em que o suicídio das diferentes faixas de idade, mas especialmente dos mais jovens, vinha crescendo monstruosamente? Que mundo é esse? Que é para esse que eu quero voltar? Não. Então vamos pensar alguns detalhes. No comecinho do ano, e eu acredito que a gente já tem aí alguns professores entrando nesse bate-papo, a gente estava começando um processo em termos nacionais da BNCC, que é um novo projeto de educação, novo
na forma de colocação, mas que há anos vem sendo estudado, e que em cima de 10 pilares, ele dizia em 5 deles, olha, as crianças, os adolescentes, os jovens precisam aprender a se comunicar, ter empatia com outras pessoas, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, eles precisam se envolver e se envolver cada vez mais com as outras pessoas, porque o mundo que já existe, não é o mundo de daqui 5, 10, 20 anos, já existe, ele já não quer mais aquele que é o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor dentista, o melhor professor, ele quer alguém que, além de ser muito competente em todos esses processos, trabalha em grupo, auxilia os outros, anda, faz parcerias. A hora que as escolas estavam começando a implantar isso com mais força, com mais intensidade, surge a Covid-19 e aí a gente vai para as aulas à distância, a gente vem para esse processo de isolamento, e aí nós vamos ter que repensar o mundo. Vamos repetir o passado um pouquinho? O que vinha acontecendo, então, era muito isolamento das diferentes faixas de idade, muita dificuldade das pessoas compreenderem e aceitar os outros, muita dificuldade das pessoas viverem com o diferente, inclusive nós adultos, tá? Havia um aumento de suicídio, um aumento de automutilação, e no meio desse processo, muitas famílias chegavam a dizer, lá em casa ninguém briga, mas também ninguém conversa, ninguém se aproxima. Não pense que eu estou fazendo aqui uma campanha em prol simplesmente das pessoas se relacionarem bem. É muito mais que isso. É poder preparar as pessoas para o mundo real. Um mundo que já nos avisava que a estabilidade vai diminuindo, que as pessoas têm que ter versatilidade para mudar-se de projeto de vida e se adaptar a lugares novos, pessoas novas, ideias novas, né? Só que, às vezes, os nossos filhos não vinham se adaptando a isso. Nossos filhos, muitas vezes, eles vinham ficando tão protegidos, tão super protegidos, ou mesmo mimados por nós, e eu sou pai de 2 meninas, tá? A gente ia protegendo tanto que eles iam ficando fragilizados, e fragilizados eles acabavam se tornando presas fáceis para a sociedade. Aí vem a Covid-19 e as pessoas falam, cara, agora vai ter que todo mundo se fechar. As pessoas da família vão ter que se comunicar, as pessoas vão precisar conversar entre elas, e aí as famílias começam a ficar sufocadas, e a gente fala, tá, mas como é que nós vamos resolver esse problema? Algumas falhas que estão acontecendo. Nesse exato momento, muita gente, e acredito que aí também, entre vocês em Goiás, muita gente está trabalhando dentro de casa. Para algumas pessoas isso é fácil, mas para a grande maioria da população não é fácil, é extremamente difícil, porque as pessoas estavam habituadas a dividir o mundo do trabalho que acontecia lá naquele local e o mundo da minha casa, o mundo da minha família, o mundo do meu lazer. Esses mundos não podiam se misturar. E aí eles começam a se misturar e nós temos que fazer o nosso trabalho no esquema de home office, nós temos que cuidar da nossa própria casa, muitas vezes sem ter ninguém para ajudar, ainda temos que acompanhar o estudo dos nossos filhos e criar condições desse ambiente da casa se tornar o mais agradável possível. Nos primeiros momentos desse processo, o que eu ouvi em muitos lugares diferentes do Brasil foi assim, eu não estou preparado para isso. A escola precisa resolver isso, aquilo, outro. A escola tinha que estar pronta. Gente, como a escola tinha que estar pronta? Ninguém estava pronto. Os médicos do planeta não estavam prontos. Os grandes pesquisadores que estão sempre procurando formas de solucionar problemas e evitar problemas futuros, inclusive, não estavam preparados. Então, o que está acontecendo no Brasil, e nesse aspecto eu bato palma para professores, coordenadores, gestores, né? O que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão tendo que se reinventar, descobrir novas formas de comunicação, descobrir não simplesmente tecnologia de comunicação, mas a linguagem. Porque, pais, uma coisa é a linguagem que a gente usa numa aula presencial, em que a gente está com os jovens ali na frente, as crianças, e a gente conversa com um, conversa com o outro, puxa para cá, puxa para lá, troca ideias e experiências, e outra é a gente está atrás de uma tela tentando manter viva essa relação. Outro aspecto muito interessante é que o tempo que a gente passa numa tela, ele pode ser muito produtivo do ponto de vista técnico, tanto que alguns jovens, especialmente ali de ensino médio, chegam a dizer que aprendem mais
pela aula online do que pela aula presencial, e isso é o que a gente está verificando em várias cidades, tá? Mas, de forma geral, o desgaste é muito grande. Então, se você parar para pensar num tempo de aula de mais ou menos 1 hora presencial, essa mesma aula, quando ela se transforma em 40 minutos, ela passou muita informação, gerou um determinado cansaço, e esse cansaço precisa ser reequilibrado. Alguns pais falam assim, a escola está dando coisa demais. E outros falam, não, a escola precisava dar mais alguma coisa. Está faltando material. Pais, vocês confiam na escola, na estrutura, no preparo dos educadores da instituição em que vocês estão. Então, é fundamental entender que o que os professores estão fazendo é pensando metodologias, pensando formas de fazer com que o aluno busque o desejo do conhecimento e, a partir daí, desenvolva da melhor maneira possível esse conhecimento. E aí as diferentes faixas de idade vão trazendo diferentes maneiras de interpretação para essa história. Outro dia, conversando com alguns pais lá de Imperatriz, no interior do Maranhão, eu me lembro que uma mãe fez uma pergunta muito clara, muito simples, e acredito que muita gente hoje aqui esteja pensando em algo parecido, né? Mas a pergunta era mais ou menos assim: eu tenho o meu trabalho na minha empresa e eu estou tendo que trabalhar em casa, em home office. Fora isso, eu tenho que cuidar da casa, porque a pessoa que me ajuda não está podendo vir para cá me ajudar. E eu tenho 2 filhos pequenos, um que está fazendo o 2º ano do Fundamental 1, né? E o outro que está ainda no infantil. Como é que eu cuido de tudo isso? Não é possível. A primeira resposta que me veio à cabeça falou, mãe, você está no isolamento, não é? E ela respondeu, sim, estou no isolamento. Então, você não está recebendo visita. Se você não está recebendo a visita, primeiro os filhos, depois a casa. Não se discute mais isso. Não vai dar para fazer tudo, mas nós temos que fazer o melhor possível. Não vai dar para abraçar todas as causas. Nós não estamos num processo que é infinito, nós estamos num processo que é finito. Só não podemos dizer exatamente hoje até que dia vai. Agora, nesse processo, nós estamos aprendendo algumas coisas? Nós estamos aprendendo a conviver e compreender nossos filhos, compreender a forma como ele aprende, compreender o quanto ele tem seus momentos de dispersão, o quanto ele tem mais atenção do que eu achava que ele tinha, o quanto que ele é mais ou menos irresponsável que aquilo que eu estava imaginando, sabe? Se você quer conhecer teu filho, a grande pergunta não é simplesmente olhar para ele em casa e falar, meu filho é assim. Não, é ver como ele é junto aos colegas dele da escola, e por isso que sempre foi muito importante esse diálogo entre a família e a instituição. É ver quem são os youtubers que ele assiste, e às vezes a gente, na condição de família, a gente fala, meu filho fica ouvindo esses caras aí, que falam besteira, que falam isso, que falam aquilo, fica perdendo tempo com isso, com aquilo. Gente, é aquilo que eles ouvem, é aquilo que ajuda a organizar a forma de encarar o mundo, de pensar, de se relacionar que eles têm, não é? Tá, então nós estamos tendo uma oportunidade raríssima, que por mais que toda a grande maioria queira que acabe logo, ela tem que ser aproveitada. É a oportunidade de conhecer melhor a nossa família, a oportunidade de aparar pequenas arestas e conflitos, a oportunidade da gente aprender a acertar o tom da nossa voz, a oportunidade da gente aprender a valorizar aquilo que é feito e não simplesmente criticar aquilo que parece que não está tão bom assim. E eu não estou falando isso de um ponto de vista poético, eu não quero transformar a vida numa coisa bonita, agradável, eu não quero que a gente pense esse período de isolamento como sendo um paraíso, eu quero simplesmente que a gente faça reflexões a respeito do significado disso tudo que está acontecendo. O que é fundamental? Nós precisamos dormir bem, nós adultos, crianças e adolescentes. Nós precisamos nos alimentar e, sempre que possível, com a família toda, hábitos, aliás, que a gente veio perdendo nos últimos anos. Nós precisamos ter horário de trabalho, estudo,
Nós precisamos ter esse horário bem definido. Só que eu não preciso daquela regra rígida que muitas vezes gerava briga na casa, briga na família. Sabe aquela coisa de falar, você vai estudar agora, estuda depressa, porque depois você tem que ir para aula ou de inglês, ou você vai para atividade de futebol, ou você tem natação, ou você tem não sei o quê. Não, não está tendo, né? Então, o problema não é se ele vai estudar agora ou vai estudar mais tarde, é simplesmente, pô, vamos ver um melhor horário para estudar, vamos tentar nos organizar. Horário de trabalho, horário de estudo, mas nós precisamos ter horário de diálogo. E sabe, às vezes a gente está tão cansado que a hora que a gente tem essa oportunidade do diálogo e o nosso filho fica um pouco mais tranquilo assistindo uma série, fazendo uma outra atividade, jogando, conversando com alguém na rede social, a gente fala, ah, que bom, ele está tranquilo, ele está lá quietinho, deixa lá. E aí a gente descansa, não faça isso. Não perca essa oportunidade fantástica de sentar do lado do teu filho, da tua filha e esticar a conversa, como dizem os mineiros, esticar a prosa. Nós temos que conhecer melhor a pessoa que está na nossa mão, inclusive para compreender se nossos filhos estão sendo preparados realmente para o mundo que existe, se eles estão sendo preparados para esse mundo real, esse mundo que quer que as pessoas conversem, troquem experiências, cresçam juntas, e não que quer pessoas perfeitas que decoram coisas e ficam isoladas e somente voltadas para a competição. É muito importante que eu pense assim. É muito importante para que a família olhe para a escola, no caso, nesse momento, para o próprio Colégio Ágape, e pare para pensar o que a gente pode aprender junto, né? Não é simplesmente uma questão de falar, ah, acho que meu filho está perdendo algumas coisas aqui. Não, ninguém está perdendo. Entendam uma coisa, as matérias não estão sendo atrasadas nem acumuladas na cidade de Mineiros, no estado de Goiás, ou seja, lá em que lugar que for do Brasil. Nesse momento, a educação do planeta está sendo repensada. A educação não minha, a educação absolutamente de todo mundo está sendo repensada. E isso é muito importante. E é por aí que a gente precisa se organizar. Não é o meu filho que está tendo aula diferente. Não, quem está tendo atividades diferentes são simplesmente todas as pessoas desse mundo, dos grandes países em especial. Eu acabei de receber um recadinho aqui, em que a Doró me manda uma pergunta. Olha, sabemos que o ser humano se adapta com as mudanças no decorrer da vida. A tendência é que as crianças também se adaptem a essa nova forma de educação, porque sabemos que esse caminho será longo. O que precisamos é não fugir da responsabilidade. Esse é o ponto. E esse é um ponto fantasticamente importante. Enquanto nós estamos aqui discutindo assim, quando é que a gente vai voltar para aquela vida, e já já eu digo sobre isso melhor, nós não vamos voltar para aquela vida, né? É importante entender que as escolas estão entre as últimas coisas que vão ter um retorno àquela situação de grupo. Pelo próprio esquema de volume de alunos. Nós estamos falando de muita gente numa mesma sala. Uma coisa é você abrir um cabeleireiro e falar, olha, só pode entrar 2 de cada vez, marcar horário. Outra coisa é como é que você faz para distribuir todos os alunos de uma escola em muitos horários. Então, não, esse processo vai ter que ser lento. E ele tem que ser lento, agradável e produtivo. E isso é fundamental. Nossos filhos se adaptam? Sim. Sabe quem tem dificuldade de adaptação? Nós os mais velhos. E nós, especialmente nós, os perfeccionistas. E muitas vezes o nosso perfeccionismo é o grande inimigo. Nos últimos tempos, aliás, é uma das características que mais tem feito as pessoas sofrerem. Sabe quando você vira e fala, tem que ser daquele jeito? Tem que ser do jeito que eu quero? Eu queria que acontecesse assim, assim, assado, né? Cara, não. Presta atenção. A vida nunca nos obedeceu. A gente tinha essa falsa impressão de que a gente se programava para uma viagem, programava um negócio, ou nosso filho estudava para uma prova, e aí as coisas davam certo porque a gente se programou, porque a gente fez. Não. Teve muita coisa que a gente programou e deu errado. Teve muita festa que a gente queria e choveu. Teve muita prova que se estudou bem, estudou bastante, mas na hora, até pela ansiedade, se deu um branco. Então,
A vida nunca esteve na nossa mão. E os nossos jovens, na medida em que eles aprendam que eles não são donos da vida, eles no máximo conseguem, em alguns momentos, ser gestores de determinados detalhes da vida, melhor. Porque a hora que eu consigo compreender que não sou eu que decido o que vai acontecer, eu consigo viver com todo o leque de alternativas, de grandes prazeres a até grandes fracassos. Eu consigo viver nesse mundo que não me oferece tudo de mão beijada, tudo com facilidade. Olha para o teu filho um pouquinho e pensa: meu filho se adapta? Não, meu filho é ranzinza, meu filho não se adapta. Opa, ele não se adapta ou eu venho educando e até às vezes dando o meu exemplo de que as coisas têm que me obedecer e pronto. Pais, nós precisamos ser filtros para os nossos filhos. Se na minha época lá, de 12, 13, 14 anos, eu recebia um conjunto assim de informações e eu tinha que me organizar nesse conjunto de informações, os nossos filhos hoje recebem uma infinidade de informações e eles se perdem nas informações. Hoje em dia a gente fala muito, especialmente com essa questão da própria pandemia e até com questões políticas, econômicas, a gente fala muito de fake news, notícias falsas, distorcidas, que vêm batendo uma em cima da outra, né? O que os pais devem fazer diante desse mundo de informações? Em primeiro lugar, não acelerar. Não acelerar. Não é assim, fulano de tal falou que o filho não está acompanhando a matéria direita, eu acho que o meu também não está, e aí a gente começa a ficar pegando pesado para todos lá. Calma, vamos conversar com um pouquinho mais de serenidade, vamos equilibrar um pouquinho mais essa nossa relação. Os pais precisam ser filtros. E nessa hora, pai, mãe, se por acaso mais algum adulto estiver na casa, um filho bem mais velho, ou vovó, tia, sabe, alguém que está próximo, vamos nós adultos conversar sobre, na nossa casa, o que é certo, o que é errado, o que a gente acha que deve comentar e o que a gente deve fazer silêncio. Vamos tentar filtrar para que nossos filhos mais novos, desde os adolescentes até as crianças, né, para que eles recebam notícias um pouco mais serenas e isso não os acelere. Eu sei que você vai falar, tá, mas como é que eu faço? Eu estou acelerado, eu estou preocupadíssimo, eu estou preocupado com a questão do meu negócio, eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com minhas contas, eu estou preocupado com todas as despesas que eu tenho, inclusive com a própria escola, eu estou preocupado com a educação do meu filho, eu fico imaginando aqui o meu filho que está lá no ensino médio, que ia ter um vestibular e de repente eu não sei se vai dar certo ou não. Gente, não é um tempo que a gente decide, mas é um tempo em que a gente confortavelmente se organiza para poder viver bem. E filtrar as informações depende de duas coisas. Primeiro, receber as informações. Segundo, conversar com pessoas que a gente realmente confia, porque às vezes a gente ouve tanta coisa distorcida que a gente se perde, e poder ir organizando esse processo para carregar as informações. A relação da família com a escola sempre foi extremamente importante, porque uma coisa é o nosso filho em casa, dentro de um sistema de proteção, outra coisa é o nosso filho naquela estrutura social, desenvolvendo uma série de competências e de conhecimentos. Quando a gente conversava, a gente conseguia ver o nosso filho por esse ângulo, por aquele e por aquele outro. Vários ângulos diferentes desse mesmo filho. E aí as coisas caminhavam melhor, porque a gente tinha esse olhar. Só que, infelizmente, por uma experiência de muitos anos, né, a gente tem observado que os pais ali do ensino infantil, do Fundamental 1, eles levam esse diálogo um pouco além, um pouco mais a fundo, mas conforme vai caminhando para o final do Fundamental 2, para o ensino médio, parece que a gente quer que o filho se vire sozinho e às vezes não se vira. Gente, foi-se o tempo, né, em que a gente virava e falava assim: existem pessoas de 17, 18 anos, adultas, tudo. Não, hoje é mais difícil. Por quê? Porque o amadurecimento depende das oportunidades. E nós, pais, muitas vezes não damos essas oportunidades para os nossos filhos no ritmo que eles precisam que sejam dados. Está entrando mais uma questão aqui para mim, só um minutinho. Isso, tá.
De maneira geral, o que eu acho que a gente tem que ter muito claro, então, para poder conviver com esse momento da mudança de diálogo com a escola e falar, bom, agora nós estamos isolados, então vamos tentar entender como é que funciona essa vida dessa forma. Essa vida em que a gente começa com a família e expande para o mundo. E não aquela vida em que cada um estava de um lado e de vez em quando se reunia em família. E que foi distanciando as pessoas, por mais que talvez na sua casa seja um pouco diferente. Outro dado extremamente importante, às vezes a gente fala assim, meu filho não me ouve, meu filho não quer saber das coisas que eu falo, a minha filha não fala a minha língua, eles não se relacionam. Gente, vamos prestar atenção em algo muitíssimo importante. Ninguém consegue conversar num ambiente onde a crítica ela vai se tornando muito repetitiva. Nossos filhos ouvem muito, nossos filhos querem saber muito a respeito de como é a vida e querem saber a nossa opinião enquanto pai, enquanto mãe. O problema é qual é o tom que eu uso quando eu vou falar. Sabe aquele pai, mas eu acho que não veio nenhum aqui, a gente pode falar mal à vontade, né? Sabe aquele pai que chega em casa e reclama do trabalho o dia inteiro? Sabe aquele pai que reclama de tudo que está acontecendo no planeta o tempo todo? Sabe aquele pai que liga a televisão ou pega a internet e fala, ah, mas desse jeito não dá, e aí depois ele faz todo o discurso dele? Aquele pai que, inclusive, muitas vezes reclama da escola, e reclama da professora tal, ou reclama do chefe dele, ou reclama do cliente e tal. Cara, se eu começo a trazer para o meu filho que se você não está gostando, basta reclamar, eu deixo de mostrar para o meu filho que se você não está gostando de uma coisa, vamos tentar melhorar essa coisa. Eu sei que às vezes a gente fala, ah, mas eu vou ter que ser falso. Não, não é ser falso, não. Eu preciso mudar a minha própria reflexão sobre a vida. Eu, enquanto adulto, preciso parar para pensar um pouquinho se o que eu estou questionando da vida que temos, do processo que estamos vivendo, inclusive de pandemia, aquilo que eu estou questionando é realmente algo que interessa? Eu estou cuidando daquilo que está na minha mão ou eu estou tão irritado com todas as coisas, e pior, eu já estava antes de todo esse processo iniciar, que eu acabo o tempo todo me tornando alguém repetitivo, alguém que negativo com relação a vários pontos. Lembra, eu falei, eu não quero dourar a pílula nem fazer o mundo cor-de-rosa, mas a questão não é se eu fico reclamando, é que tipo de solução eu tenho dado para os problemas. Que tipo de solução eu tenho dado para as dificuldades? Vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Às vezes eu falo assim, ah, mas meu filho não está conseguindo compreender essa matéria, e como é que faz para ajudar? Como é que faz para ajudar? Ué, senta ao lado dele. Conversa com ele a respeito, coloca ele em contato com um colega, às vezes eles estão em contato falando sobre um monte de assunto desnecessário, mas não sobre aquele que está precisando. Vamos conversar com a escola? Lógico. Mas nós vamos conversar com a escola ou nós vamos bater de frente com a escola para tentar achar uma solução? Não. Conversar, lembra? Todos estão aprendendo a viver com isso. E eu vou te falar algo que para mim é muito claro. Eu tenho conversado com escolas de todo canto desse país, de vários lugares diferentes do país, e eu tenho visto algumas escolas que estão fugindo ao processo, coisa que eu sei que não está acontecendo aí com vocês. Eu tive a oportunidade de trocar uma ideia e perceber que o movimento está acontecendo de forma adequada. Outros pais falam assim, ah, mas meu filho é pequeno, eu vou tirar da escola, depois eu penso nisso, para que eu vou deixar na escola, ele é tão pequeno. Pais, vocês acham que o filho está na escola, no ensino infantil, para quê? Ele está lá para tirar nota, passar de ano? Não, ele está lá para aprender a convivência, coisa que quando éramos crianças, aliás, muitos aqui, quando nossos pais eram crianças, acontecia dentro de casa, na rua, na calçada, quando as famílias tinham muitos filhos, muitos primos, muitos vizinhos, e as pessoas desenvolviam coordenação motora global e uma série de outras habilidades, dentro de casa, na rua, subindo e descendo de árvore, levando tombo, e aí a coisa ia. Hoje, nos nossos guetos fechados, nos nossos mundos isolados, o que infelizmente tem acontecido é que quando a criança vai para a escola, ela começa a ter, às vezes, as primeiras oportunidades de se relacionar com alguém que pensa diferente, de se relacionar com uma estrutura nova, de se envolver com uma estrutura nova, essa estrutura nova de escola. E nessa escola ela começa a perceber
que existe sim o mundo da família dela, mas existe o de outra família que pensa de outro jeito, tem outros valores, e você fala, isso é bom, isso é ruim, isso é ótimo, cara, é ótimo, porque quando você convive com ideias diferentes, você começa seu processo de amadurecimento. E não pense que amadurecimento é coisa para quem tem 18, 20 anos. Não, senhor. Amadurecimento é um processo contínuo. Começa lá, quando a gente é pequenininho, e vai experimentando as pessoas diferentes. Nessa hora, nós precisamos melhorar as relações. Meu filho é muito mimado? Meu filho é muito protegido? Meu filho saberia se virar sozinho para resolver alguns problemas se eu não pudesse agora estar ao lado dele? Meu filho e minha filha, dentro da proporção e do momento que ela vive, daquela faixa de idade, ele tenta resolver problemas ou ele tenta culpar os outros pelos problemas? Pais, agora há pouco eu falava, nós somos e precisamos ser filtros. Pais, nós precisamos estabelecer o conceito de certo e errado dentro da nossa vida. Nós precisamos estabelecer os conceitos que eles vão estar recebendo a cada momento, a todo momento. Eu acho que esse é o grande processo. Nós estamos vivendo algo que alguns já chamaram de começo do apocalipse. Pessoalmente, eu não acho que nós estamos falando do começo do apocalipse, não. Até porque, quando ele vier, a gente não vai perceber tão facilmente assim. Nós estamos vivendo, sim, mais um momento em que a humanidade precisa se reinventar, se reorganizar. E presta atenção em 3 coisas. Existem coisas que eu resolvo sozinho, pouquíssimas, mas existem. Existem coisas que eu preciso da parceria, marido e mulher, mãe ou pai e filhos ou filhas, tá? Eu preciso das parcerias, amigos, tá? E existe um terceiro conjunto de coisas que eu não posso fazer, nada, não tá na minha mão, eu me isolo. Nesse período de isolamento, eu já estou realmente muito isolado, entrando na minha 10ª semana dentro da minha casa, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar muito, porque a minha profissão me permite isso, conversar com gente em vários lugares, fazendo terapia à distância, fazendo conversas como essa que nós estamos tendo agora, tá? Mas daqui de dentro da minha casa, eu tenho acompanhado notícias pesadas. Um primo meu já faleceu, a filha de uma amiga já faleceu, os 2 por causa da Covid. 2 pessoas conhecidas estão internadas, uma delas em estado bastante grave. Sabe, a gente está acompanhando isso. E o que eu posso fazer? Nada. Eu posso cuidar da minha vida e das pessoas à minha volta. Percebe como é a nossa limitação? Essa limitação sempre existiu. A parceria da escola nesse momento é fundamental, em primeiro lugar, para que a gente se acalme, confie. Com relação à educação dos nossos filhos, eles estão aprendendo e aprendendo muito, só que de uma forma diferente. E uma coisa é muito importante observar: quando as escolas começarem a retomar as suas aulas presenciais, acho extremamente difícil que seja simplesmente assim, olha, dia tal a gente volta. Não, a coisa vai ser um pouco mais lenta, mais gradual, e tenha certeza, as aulas online, da mesma forma como os trabalhos no esquema de home office, trabalhando dentro de casa, eles vão permanecer. Até porque esse tipo de atividade já existia na nossa sociedade, só que era esporádico. E agora, algumas empresas estão percebendo que elas caminham muito bem com suas pessoas trabalhando dentro de casa. As escolas estão compreendendo que muito do conhecimento pode ser transmitido dessa maneira. Os pais talvez estejam percebendo o quanto que eles conseguem dar esse apoio, dar essa troca com os filhos e estudar junto. E isso é muito legal. Isso ajuda a pessoa a ter autoestima. E aí, se esse filho aprende a procurar a família diante da dificuldade, ele não vai ter tanta necessidade de procurar as pessoas que estão fora. Ele vai estar convivendo melhor com esse grupo de pessoas que está dentro de casa. Eu acho que esse é um caminho que nós não podemos voltar, né? O caminho é muito, muito longo. E nós estamos aprendendo juntos. Como psicólogo, algumas coisas estão ficando nítidas. Só que para isso eu gostaria de retomar 2 palavrinhas que eu já cheguei a comentar em algumas das minhas passagens aí pelo Colégio Ágape.
Lembrar que a ansiedade é uma característica que nasce com o ser humano. Então, quando a gente fala assim, nossa, agora a gente anda muito ansioso com tudo isso, não. A ansiedade sempre teve por aí, tá? E a segunda, que o estresse não é algo natural do ser humano. Diferente da ansiedade, o estresse é a consequência do excesso de informação que escapa da minha mão, que eu não tenho controle, que eu não sei o que fazer com ele. O que tem acontecido ali desde o final da década de 50 é que foi aumentando numa velocidade gigantesca o volume de informação. Antigamente a gente tinha um rádio que pegava só aqui pertinho, um jornal que trazia notícias atrasadas, uma televisão que na maioria das cidades nem funcionava, olha, década de 50 para 60. Aí começou a ter um rádio que pegava mais longe, a TV começa a trazer outros canais, os jornais começam a trazer informações mais claras, até que finalmente chega a internet e descarrega quatrilhões de informação o tempo todo. Esse monte de informação faz com que muitas vezes a pessoa se perca dentro da sua organização pessoal. E aí o que acontece? Um monte de informação que eu não sei o que fazer, pega a minha ansiedade e desequilibra. E ela sobe, 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 e aí eu começo a ter aquilo que nós chamamos de reações psicossomáticas, alguns chamariam de doenças psicossomáticas, tá? O que seriam elas? Palpitação, dificuldade de respirar, alergias, queda de cabelo, queimação no estômago. Em alguns casos, o coração dispara demais, em outros, meu apetite sobe, em outros, meu apetite desaparece, tá? E aí, numa hora dessa em que a gente está no isolamento, alguns dizem assim: nossa, meu filho anda quieto, apático no canto, não conversa com ninguém. Será que ele está ficando depressivo? E outros viram, nossa, meu filho agora ele está agitado demais, ele não para, ele não tem paciência para as coisas, ele está irritado, algumas vezes ele chora porque as coisas não acontecem do jeito dele, nossa, ele está ficando desequilibrado, ele está muito hiperativo, está muito depressivo. Gente, entenda uma coisa, ninguém está ficando nem depressivo, nem hiperativo, porque nós estamos há mais ou menos 60 dias em casa. O que pode estar acontecendo até com nós que somos adultos é que essas dores vão revelando algumas características que a gente já trazia. Características que a gente já trazia e que já estavam ao nosso lado. E às vezes a gente queria fugir daquilo. Sabe quando a família às vezes estava conversando e alguém discutia um pouco e aí se retirava? Ah, amanhã passa, vai. Ah, tá nervoso, depois passa. Ah, pronto. Não, só que amanhã nós estamos juntos de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de novo, né? E nós estamos tendo que aprender a conversar para solucionar os problemas. E não, tipo, na hora da raiva eu me afasto. Ah, depois eu vejo o que é isso, né? A oportunidade do diálogo, da troca, do crescimento, isso acaba sendo fundamental. Vamos lá? Nesse período que vocês estão no isolamento, quantas vezes você se comunicou com professores, com coordenadores, quantas vezes você se comunicou com a escola para falar o que você estava achando, dar sugestões, trocar ideias, tirar algumas dúvidas e serenamente aprender a caminhar junto com a escola. Quantas vezes você, durante esse período, pensando não na escola dos filhos, mas no teu próprio trabalho, né? Quantas vezes você conversou com as pessoas ligadas ao teu trabalho para dar uma força para essas pessoas e não simplesmente para virar e falar, ah, não aguento mais, essa condição não tem jeito, isso tem que acabar, não sei o quê. Sabe, a gente vai entrando num discurso de extrema agressividade em que as primeiras vítimas somos absolutamente nós mesmos. E não é para ser assim. Nós precisamos estabelecer um diálogo um pouco mais sereno, sabe? Nossos filhos não estão em casa esperando o dia que as aulas realmente vão voltar. Eles estão em casa recebendo aulas. Ah, mas é uma aula diferente? Sim, lógico. Lógico que é uma aula diferente. E essa aula diferente pode ser tão, ou se bobear, em alguns aspectos, até mais marcante do que a aula presencial. Nossos filhos estão tendo oportunidades de aprender com eles mesmos e aprender até com a presença dos pais e tirando dúvida. Cara, você já parou para pensar se essa pandemia tivesse acontecido há 25 anos atrás, ou há 20 anos atrás, em que a gente até tinha celulares, mas sem toda essa tecnologia que a gente tem hoje, que nos permite até estar conversando com toda essa distância entre nós? Você já parou para pensar como é que seria a nossa vida se ficássemos isolados sem informação?
ou ouvindo boatos da casa do vizinho apenas. Não, cara. A tecnologia veio e parece que acertou a cama, né? Preparou um ambiente para que a gente estivesse mais apto a esse momento. E isso é muito interessante. Tenho visto pessoas de mais idade que estão preocupadas em aprender, não somente a usar a tecnologia, mas aprender coisas novas a partir da tecnologia. Tenho visto jovens de diferentes idades que não eram muito afim de outros conhecimentos e que, de repente, estão se interessando por cursos que estão por aí, curso de música, cursos sobre aplicação de jogos, sobre desenhos, cursos, inclusive, relativos às matérias que eles estão estudando, tá? E a gente, cara, nós temos que incentivar esse processo. Agora, tem que haver um momento do diálogo, tem que haver um momento da conversa, nós temos que aproveitar para retomar nossos filhos. Nós estávamos e vínhamos numa velocidade gigantesca, perdendo a mão, ficando distantes demais das gerações dos nossos filhos. Poucas estavam sendo as famílias que conseguiam manter esse diálogo regular com todas as faixas etárias. Nós precisamos aproveitar esse momento. Eu não sei, aí em Mineiros, como é que as coisas estão acontecendo, o quanto que a cidade está parada ou não está parada, mas eu sei que essa oportunidade não pode ser descartada. Eu sei que é um momento muito importante que esse diálogo se fortaleça para que a gente possa ir para esse novo mundo que vem depois. E não pense que eu estou falando novo mundo como força de expressão. Não, novo mundo. Você já parou para pensar um mundo onde as pessoas, por um bom tempo, vão sair para comer uma pizza, mas vão ter que manter distância? Que por um bom tempo elas vão comer alguma coisa e rapidamente colocar uma máscara na frente? Você já parou para pensar que a gente vai visitar pessoas que a gente ama e vai ter que manter uma distância e não vai poder dar um abraço, dar um beijo, porque um abraço, um beijo pode gerar uma doença e até a morte dessa pessoa que a gente ama, porque nós não temos noção do inimigo? Cara, nós não estamos trabalhando com o inimigo invisível. Sabe, imagina se você saísse na janela da tua casa, desse uma olhada lá fora e percebesse que tinha alguém com uma arma atrás de uma árvore. Você saberia exatamente onde está o inimigo. Por pior que fosse a cena, você saberia. Se você estivesse trancado em casa e ouvisse um barulho de gente andando no telhado, você saberia exatamente que tem alguma coisa estranha andando por cima do telhado. Agora nós estamos falando de um inimigo em que a gente olha lá fora e não vê nada. E ele está absolutamente em qualquer lugar. E ele não foi feito para classe média alta, baixa, super alta, não. Ele é altamente democrático, né? O que nós vamos fazer? Da nossa parte, nós vamos cuidar da nossa casa, da educação dos nossos filhos, do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio. Nós precisamos cuidar dessas relações, porque a hora que o mundo começar a abrir suas portas, a gente tem que estar sereno, para não sair que nem doidos atrás desse mundo lá fora, como se a gente estivesse sedento de alguma coisa, né? Como é que vai ser esse novo mundo? Ele vai ser um mundo onde a gente vai tomar cuidados com algumas coisas que antigamente a gente não tomava, tá? Eu sei que alguém deve estar falando, mas espera aí, tem lugares aí pelo Brasil que tem gente fazendo tudo normalmente, não está nem aí para nada. Tem sim. E é justamente nesses lugares que estão morrendo mais gente. É nesses lugares que o volume de mortes e da doença está crescendo muito, e isso é perigoso. Estamos na expectativa de vacina? Sim. Hoje é dia 25 de maio. Hoje pela manhã saiu uma informação muito interessante de 2 vacinas que estão relativamente bem avançadas, o que não quer dizer que elas serão as que vão ganhar essa corrida, tá? E que provavelmente lá para outubro, novembro, a gente já tem informações claras sobre isso, e aí leva mais algum tempo para chegar até todo mundo. Mas observe, mesmo assim, nós estamos falando de muito tempo, de muita gente correndo risco de vida. Por isso, nós temos que cuidar da nossa vida física. E a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica, a nossa vida de relacionamento que vinha sendo maltratada. E a nossa vida, que a gente vinha, às vezes, deixando na mão das redes sociais, porque a gente ficava tão preocupado com elas que a gente não cuidava da gente, diria. Cara, presta muita atenção, muita atenção.
Independente do tamanho da cidade que você está, onde outros parentes teus estão, independente disso, nós temos que regularizar a nossa história. Eu me lembro quando as pessoas falavam as cidades grandes são perigosas por causa de tráfico de droga, a cidade pequenininha é uma paz. Hoje não existe mais isso. O tal do tráfico de droga, ele está na cidade grande, na cidade pequenininha. A questão da pandemia está na cidade grande, na cidade pequenininha. O desrespeito aos valores humanos está em absolutamente todos os lugares. A mesma internet que nos conecta e pode nos ajudar extremamente a nos resgatar durante esse período de isolamento, é a internet que foi levando os problemas, os perigos e os desleixos para todos os lados. A gente foi se perdendo em termos de valores, a gente foi perdendo a razão das coisas que vinha vivendo, tá? Eu estou recebendo aqui do meu lado, num chat, uma série de informações chegando, mas eu não estou nem conseguindo ler direito, porque é muita coisa chegando ao mesmo tempo. O que eu observo é que existe uma preocupação no sentido do cuidado, né? É muito interessante, quando a escola entrou em contato comigo, ela queria um apoio. E a hora que a gente começa a ver um monte de família entrando, a gente fala, pô, é isso. As pessoas querem apoio. Sabe qual é o maior apoio que eu acho que eu posso dar para você? Independente de eu ser psicólogo, tá? Recupere as pessoas da tua vida. Recupere. Procure conversar com as pessoas da tua história. A gente andou se afastando muito das pessoas da nossa história. Eu não estou falando apenas de conversar com a mãe, com a avó, com a tia. Não. Conversar com as pessoas da nossa história. Recuperar amigos que faz tempo a gente não vê. Às vezes a gente vira e fala assim, tem uns amigos que eu gostava tanto, mas eles nunca ligam para mim. Sim, e a gente também nunca liga para eles. Você fala, mas eu preciso recuperar o passado? Não. Eu preciso ter gente à minha volta. Elas podem ser do passado, do presente e aquelas que ainda virão. Mas a gente andava se isolando tanto por causa daquela bendita questão que eu citei lá no comecinho do smartphone, que a gente parou de procurar novas relações, a gente vinha evitando algumas e a gente fugiu das antigas. Você fala, imagina, eu sempre saía com a minha roda de amigos, sim, e falava do quê? Você já reparou quantas vezes nos últimos tempos você saiu com seus amigos, seus parentes, seus grupos de conhecidos, e a gente falava, e falava, comia, bebia, e no final das contas, se alguém perguntasse o que vocês conversaram, a gente falava, não sei não. Por quê? Porque a gente não falava da gente, a gente falava das coisas, né? A gente falava da música, da roupa de não sei quem, da comida tal, da marca não sei do que o governo fez outro dia, do que os outros acharam daquilo. A gente parou de falar da gente, a gente parou de dividir as nossas relações com as pessoas, a gente foi se isolando, e de repente a gente chega nessa condição difícil de se conhecer, difícil de se trabalhar. Eu vi que entrou um recadinho aqui, falando da APAI, deixa eu só dar uma lidinha. A Rede APAI Brasil está trabalhando brilhantemente para oportunizar esses momentos de aconchego da família e que os mesmos possam observar as potencialidades de seu filho. Olha, esse é um dado bem bacana para a gente pegar. Quando você fala a rede da APAI, sim, pensar o potencial dessas crianças que têm determinadas necessidades especiais. Cara, nós temos necessidades especiais. Nenhum de nós é fantástico, nenhum de nós é perfeito. O problema, sabe qual é, cara? Às vezes a gente se acha muito, né? A gente se acha superior demais. Cara, que bom que a APAI está promovendo isso, que bom que grandes editoras do Brasil estão promovendo possibilidades de diálogo, que bom que muitas igrejas estão preocupadas em colocar as famílias para pensar juntas e não simplesmente em tomar partido político daqui ou de lá, ou fazer críticas e pronto. Que bom que as pessoas estão conversando. Percebe? O isolamento, no primeiro momento, ele apavora e parece que aí ele divide as pessoas entre aquelas que eternamente vão reclamar da vida e os filhos vão querer distância delas, e aquelas que vão aprender a se reorganizar na vida e os filhos vão querer andar juntos. Porque uma coisa eu te garanto, meus queridos, crianças e adolescentes gostam muito de gente que ande junto com eles. E às vezes a gente volta naquela frase que eu falei, meu filho não me entende, minha filha não fala a minha língua. Gente, nós somos os adultos. Nós é que temos que tentar entender.
Nós é que temos que tentar buscar a linguagem da pessoa que está na nossa frente. Nós é que temos que estar trabalhando nessa relação da melhor maneira possível, porque aí o resgate vai ser natural. Como é que nós vamos traçar novos caminhos para essa relação da família com a escola? Bom, em primeiro lugar, podemos sugerir ideias, mas não exigir e que as nossas ideias sejam obedecidas. Nós podemos, sim, pegar novas experiências e, nesse sentido, as escolas estão buscando para tudo quanto é lado, e eu tenho visto professores realizando trabalhos fantásticos. Eu me lembro ali, nos primeiros dias em que começaram transmissões online, que haviam professores que falavam: eu não vou dar conta, eu não sei mexer com isso, eu não sei fazer esse tipo de coisa, e passado alguns dias, um professor ajudando o outro, um professor trocando ideias com o outro, um professor, às vezes, até orientando o outro mesmo, entrando na internet com o outro e dando uma mãozinha para ele aprendendo a mexer com tudo, e de repente a gente está vendo professores hoje conseguindo um trabalho de excelente qualidade. Haviam alguns professores, infelizmente pouquíssimos, que já tinham o hábito de dar aulas, ou pelo menos pequenos esquetes, né, pela internet, pelo YouTube, falando de suas matérias. Então, esses aí já tinham um pouquinho mais de facilidade com a questão de câmera, microfone, né? Mas a grande maioria não, a grande maioria nunca se preparou para isso, como a grande maioria dos médicos, dos enfermeiros, nunca se preparou para pegar uma pandemia, né? Ninguém estava preparado. Ninguém. Mas você reparou como a gente está aprendendo a trabalhar com isso? Nossos filhos precisam ter resiliência? Sim. Lembra o que é resiliência? Capacidade de adaptação ao mundo real e não querer que o mundo real se adapte aos interesses dele. Grava. Nossos filhos precisam de curiosidade. Já nasceram com ela, mas a acomodação que a internet, especialmente ela trouxe, dando muita resposta pronta, fez com que eles diminuíssem a curiosidade. Eles precisam ser aguçados na curiosidade. Eu chamo isso de conhecimento 360 graus. Nossos filhos precisam desenvolver o networking, que alguns vão falar assim: ah, sim, relação com pessoas. Não, não é relação com pessoas, é relação com pessoas diferentes, que tragam ideias diferentes. Então, eles precisam conhecimentos diferentes, pessoas diferentes, porque quem navega entre conhecimentos diferentes e pessoas diferentes, amadurece. E sabe o que é ser maduro? É você ser mais resistente para dificuldades que as vidas vão dar. Sabe, a vida da Poliana, em que tudo é um mar de rosa e vai dando certo, ela é muito bonitinha, mas não é assim que as coisas acontecem. Não vamos nos fazer de vítimas. Vamos aproveitar o momento para conhecer, para aprender, para caminhar junto. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, tá? Olha, eu estou falando com vocês aqui faz um tempão, estou conversando sobre uma série de situações e eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de estar me enviando algumas perguntas nesse momento. Pode estar enviando aqui diretamente pelo chat ou pode estar enviando para a Doró pelo WhatsApp do colégio para a gente poder conversar mais alguns minutinhos. Alguém já disse que pode deixar rolar livre. Deixa eu mandar meu abraço aqui, além de mandar um abraço para vocês no geral, para o pastor Paulo Pena, que eu estou vendo que ele está aqui no meio da nossa conversa, e quando eu citava lá no começo, né, sobre suicídios de jovens, suicídios de estudantes de medicina em especial, mas não somente de medicina, tá? Algo que também cresceu muito, que é o suicídio de pastores. E sabe, uma das causas mais marcantes, né, com relação ao suicídio de pastores, porque o pastor era uma pessoa, ou é uma pessoa, que na maioria das vezes vive isolado. Porque todo mundo o procura para pedir ajuda, e dificilmente alguém chega para ele e pergunta: o que você precisa? Né? Você sabe, tem um seriado rolando na TV, e eu sou muito ruim para gravar nome dessas coisas, mas eu me lembro muito bem do primeiro capítulo, que aliás foi o primeiro e único capítulo que eu assisti absolutamente por falta de tempo, em que o médico ele cuida de toda a administração de um hospital, talvez alguém aí vá se lembrar do nome, e ele faz questão, né, de poder estar falando para as pessoas no que eu posso te ajudar, no que eu posso te ajudar. E ele fala isso para pacientes, fala para a própria esposa,
ele fala para outros médicos, para funcionários, e ele está com câncer, e ele continua falando no que eu posso te ajudar. Essa talvez seja uma das grandes sacadas que a gente tem para estar trabalhando. Vamos lá um pouquinho aqui? Só um segundo. Tá, deixa eu responder uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, que me foi encaminhada, não sei quem foi a mãe, né? Por já identificarmos as mudanças repentinas na rotina para os pais, qual o tipo de exigência que devemos ter com o estudo de nossas crianças? Eu devo ser rígida aos estudos, fazer a criança esquecer o conforto do quarto, da sala, etc., para que, de certa forma, ela não esmoreça no aprendizado? Eu tenho que ser rígido? Eu acho que é um homem que está perguntando. Meus queridos, vamos pensar o que é rígido, tá? Há uma necessidade de termos rotina. Aqui no Brasil, eu acho que a gente traz tanto uma dor antiga, né, de escravidão, que parece que tudo que é um pouquinho mais apertado parece que a gente está sendo levado como escravo. Quando, na verdade, rotina significa esquemas de organização da vida para facilitar a minha disciplina. E disciplina não significa ser bonzinho, obediente. Não. Disciplina significa você aprender a ser feliz dentro das regras que são necessárias, tá? Eu tenho que trabalhar por motivos óbvios. E aí? Eu tenho que aprender a viver o mais feliz possível dentro do meu trabalho. O jovem que está estudando, ele vai ter que encontrar a felicidade dele com a disciplina. Quando ele está confortavelmente, usando a expressão que me foi dada aqui, dentro do quarto estudando, pode ser que ele esteja produzindo muito. E aí está ótimo, muitos conseguem isso. Mas na grande maioria das vezes essa verdade não acontece. Porque a acomodação do próprio quarto, da cama, vou te falar que até da geladeira, da cozinha, das pessoas em volta toda hora oferecendo alguma coisa, acaba esmoecendo. Então, o que seria bom para essa pessoa que não conseguiu ter um ritmo de estudo, né, ou de trabalho, podemos chamar assim, dentro do seu quarto, do seu espaço? Opa, vamos sentar numa outra mesa, vamos sentar com uma outra postura, de preferência com o celular, tirando a hora que a gente precisa das informações para o próprio estudo, numa distância boa, eu chamo de distância boa, aquela que meu braço não alcança, de preferência sem som e virado para baixo, se possível, inclusive desligado. Mas quanto tempo ele vai ficar sem celular? Ó, estudo, não estou falando de acompanhamento de aula, estou falando de estudo depois, quando você vai revisar a matéria, tirar dúvidas, tá? O aconselhável é que você não estude 2 horas, 3 horas sem parar, tá? Especialmente na tela, que é muito cansativo. Então, o ideal é que você estude na faixa de 40 a 50 minutos e tenha lá seus 10, 15 minutos de pausa. Nesses 10, 15 minutos de pausa, se possível, os primeiros 3 a 5 minutos sem ser tela. Por quê? Eu estou recebendo conhecimento aqui através, na maioria das vezes, de tela, apesar da gente ter apostilas também do lado. Então, recebendo, tá? Vou parar de estudar matemática, deixa eu dar uma olhadinha na rede social. Eu continuo recebendo informação. Informação mais informação, estresse, tá? Preciso dar uma paradinha? Opa, conversar com alguém na casa, tomar um copo d'água, comer um negocinho, agora vou dar uma olhadinha na rede social, 10 minutinhos, papá, vamos voltar para o estudo, tá? Então, isso não é exigência, isso é simplesmente você estabelecer determinadas rotinas que vai fazer com que o dia dessa criança ou desse adolescente renda muito mais e o conhecimento venha a ser adquirido com muito mais serenidade. Aquela ideia antiga de você sente e estuda horas e horas e horas, ela até funciona para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas, especialmente nos últimos tempos, não tem funcionado, justamente porque nós estamos com aquele excesso de informação nos perturbando, né? Como lidar com a saudade das crianças, saudades da escola, da professora, dos amiguinhos? Quem perguntou foi a Poliana, a mãe do Samuel. Eu imagino que o Samuel deva ser bem pequenininho. Poliana, para você e para todo mundo, a tecnologia nessas horas é o remédio possível, não é o melhor, tá? Mas é o remédio possível. Entre em contato com outras mães da escola, peça para ela colocar o filho lá no celular do outro lado, ou se você utilizar o Zoom, ou se você utilizar o Skype, aí tem 1000 formas diferentes, mas o WhatsApp me parece que é o mais
simples, ou mais arroz com feijão, né? Simplesmente põe as crianças para brincar junto, para um mostrar o que está fazendo para o outro, sabe? Para eles darem risada junto, para eles até assistirem desenho junto, cada um na sua casa e junto. Cara, essa dica ela é tão interessante que mesmo nós adultos algumas vezes estamos fazendo. Outro dia, pela manhã, eu tomei café da manhã junto com um grande amigo meu que fazia um tempão que eu não via. Eu tomando café na minha casa, lá com o meu café, meu pão, meu queijo, tá? E ele lá na casa dele, tomando o suco dele com algumas outras coisas, e a gente conversando sobre uma série de histórias. Você fala, pô, mas isso é tão bom assim? Cara, é o que temos para hoje, então é isso que nós podemos usar. Agora, não vamos ficar assim, ai, coitado do meu filho, né? Ah, ele tá com saudade do Paulinho, ele tá com saudade do Luiz Carlos, né? E aí a gente dá uma ligadinha rápida pro Luiz Carlos, a gente acha que tá ligando, ao mesmo tempo a gente não quer atrapalhar a vida da outra família, né? Então a gente se mantém muito distante. Não, liga para essa mãe, fala, ó, vamos marcar uma hora, nós não vamos estar atrapalhando a vida de ninguém, vamos fazer os dois se divertirem um pouquinho, trocar ideias, né? E eu falo dois porque parece que esse é o caminho mais fácil, mas pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser seis, tá? E aí a gente conta histórias antigas, a gente passa coisas e a gente faz projetos para o futuro. A interação social é muito, muito importante. Aqui, acho que a Doroca está colocando que a interação acontece todos os dias da semana nas aulas online. Sim, eu acho que essa é a grande sacada, né? A aula online, gente, ela é um ambiente de relacionamento. E lembra que eu falei, quando a gente fala na educação dentro dos seus aspectos socioemocionais, isso é fundamental. O ser humano aprende coisas na interação com o mundo. Deixa eu só fazer um adendo aqui que é interessante. Há alguns anos atrás, quando surgiu as provas do Enem, né? Uma coisa que assustava os estudantes naqueles primeiros anos é que os vestibulares tradicionais eles tinham perguntas muito objetivas, muito diretas, muito técnicas. A prova de matemática só falava de matemática, a prova de história só falava de história e pronto. Quando o Enem aparece, algumas pessoas assustam porque eles perceberam que uma mesma pergunta tratava de vários temas ao mesmo tempo. E por que é assim? É porque o mundo é assim, né? O mundo é assim, acontece um milhão de coisas ao mesmo tempo. E não agora a gente vai discutir esse assunto, depois aquele, depois aquele. Ah, esse assunto não é para hoje. Não, tudo vem e tudo vai sendo resolvido. As pessoas tinham que pensar coisas diferentes ao mesmo tempo, relacionamentos diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. Esse todo é o ambiente da sala de aula. Foi-se o tempo, quando eu era criança e alguns de vocês, que a sala de aula parecia um hospital, que o corredor de uma escola era um silêncio terrivelmente marcante, às vezes até fúnebre. O único barulho que às vezes a gente ouvia era o sapato da diretora andando e aquilo dava um medo terrível na gente. Houve um tempo em que se a gente respirasse um pouquinho mais alto, a professora ficava brava. Hoje a sala de aula é um lugar, no bom sentido da palavra, de comunicação, de relacionamento, né? E por isso que as crianças sentem tanta falta. Mas nós sentiríamos, eu tenho 60 anos, tá ok? Imagina que você tenha 50, 40, nós sentiríamos tanta falta se nós fôssemos crianças? Talvez não, porque nós teríamos 4 irmãos, 3 irmãos, 5, vários primos, como eu falei lá no começo. Então a escola era mais um ambiente na nossa vida, extremamente importante, mas mais um ambiente. No mundo atual, em que grande parte das famílias, para não dizer a maioria, tem um filho. E eu não tenho nada contra filhos únicos, tá? Ou às vezes tem 2 ou 3 filhos, mas com diferenças de idade tão gigantes que eles são únicos. Quando você tem um filho de 5 anos de idade, o outro de 11 e o outro de 17, você tem 3 filhos, mas eles vivem o mesmo mundo? Hoje em dia é muito raro nós encontrarmos aquela família que tem o filho escadinha, né? Tem um de 17, outro de 15,5, outro de 13 para 14, tudo sequência, e que de repente até fazem coisas juntos. Não, é muito isolado. Nessa hora faz muita falta os colegas. A aula online, ela é uma aula de crescimento do ser humano, crescimento da pessoa. E como crescimento da pessoa, um local de conhecimento e de preparo para a vida, da melhor maneira possível, do jeito como a vida deve ser, do jeito que a vida deve caminhar. Tá ok? Gente, olha, está sendo muito agradável poder conversar com vocês,
Queria saber se vocês têm mais alguma perguntinha para estar enviando, senão nós começamos a encaminhar o encerramento da conversa. Queria deixar claro que é muito agradável conversar com pessoas que às vezes a gente conhece. Outro dia eu fiz uma live para Goiânia, para a Secretaria de Educação de Goiânia, e não tinha absolutamente ninguém conhecido, então eu ia conversando meio que solto, né? Mas com vocês não, eu estou conversando com pessoas conhecidas, mas eu já queria deixar claro aqui para todos, especialmente para Doró e para o Telei, que eu gosto mesmo é de estar perto, né? Fisicamente a gente poder estar perto, porque além da conversa de educação, a gente troca os outros papos, as outras histórias, tá ok? Um abraço muito forte para todos vocês. Desejo de coração que Deus abençoe a todos. Desejo de coração que as famílias estejam muito bem, estejam se fortalecendo, tá? E vamos entender, o mundo que vem aí pela frente, ele não é nem bom nem ruim. Ele vai ser aquele que nós vamos poder construir e precisamos construir o mundo lá da frente na nossa casa desde hoje, e a parceria da escola é o que vai ser triunfal. Tá joia? Obrigado a todos, obrigadão pelo convite. Deus abençoe todo mundo aí do Agip, Deus abençoe todo mundo aí de Mineiros, e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês.